Deus abençoe a todos nesse dia. Venho trazer para você uma mensagem da parte do Senhor. A gente vai ver agora aqui, gente, por que há tantas denominações? Se a igreja é uma só, né? Então, é uma coisa que não surgiu de hoje, né? É uma coisa que vem de muito tempo, né? A gente pode ver muitas passagens da Bíblia que nos mostram que esse tema é um tema muito antigo, né? Várias denominações, várias igrejas, e a gente fica se perguntando qual que é o caminho, qual é a igreja certa, né? Então a gente vai ver aqui, ó, como surgiram as divisões denominacionais, né? Muitas divisões denominacionais, né? Se a igreja é uma só, se a igreja pertence a Cristo, né? Ele é o cabeça da igreja, ele é que domina a igreja toda, né? Que mantém a igreja, está sob o seu domínio, sob o seu poder, né? Sob a autoridade de Jesus. Então, por que há tantas denominações, né? Podemos ver aqui, ó, em Atos 15, versículo 5, diz assim, ó: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo, é necessário circuncidá-lo, e determinando-lhe que observassem a lei de Moisés. Então, quando a igreja surgiu, né, a partir de Atos dos Apóstolos, insurgiram-se muitas outras seitas, né, dentro do cristianismo, né, dentro da igreja pura, da igreja de Jesus, né. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós, os cristãos, eles tinham uma liberdade de expressarem a sua fé e não precisavam observar nada, nenhum costume, nenhuma tradição do Antigo Testamento. Então aqui, né, ali diz, insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los, e determinando-lhe que observassem a lei de Moisés, porque na lei de Moisés, né, as pessoas tinham que ser incircuncisas, né? Tinha todo aquele ritualismo judaico, toda aquela coisa, né, que vinha da lei de Moisés, né, do Antigo Testamento, todos aqueles costumes, né, da tradição judaica. Ó, pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim quisera testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, versículo 5. Então Paulo está dizendo ali, né, pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim quisera testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, versículo 5, Paulo nos fala isso, né? Porque Paulo, antes, né, de se converter, antes dele conhecer o Senhor, antes dele ter um encontro com o Senhor, ele era instruído em toda a lei judaica, né? Toda a tradição judaica, né? Através de Gamaliel, né? Gamaliel era o seu mestre, era aquele que ensinou ele todas as tradições, todos os costumes, e ele seguia, né? Ele perseguia os cristãos, achando que o cristianismo era mais uma seita, mas na verdade, né? Na verdade, ele mostra que seita mesmo era essas tradições, né? Olha só o que Jesus diz, ó. E Jesus, sabendo que Elias passava pelo Espírito, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Então, né, estava dizendo que Jesus, né, expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Então Jesus diz que todo reino dividido entre si ruirá, né? Ó. E se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que expulso demônios por Beelzebu. Por quem expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Está escrito lá em Lucas 11, versículos de 17 a 19, né? Essa passagem. Então a gente vê hoje, existe tanta confusão no meio cristão, no meio evangélico. Qual que é a igreja certa? Qual que é o caminho certo? Não existe uma igreja certa, não existe um caminho certo. O caminho certo é seguir o Senhor. O caminho certo é seguir a Cristo. É estar debaixo dos mandamentos da lei de Cristo. Esta é a igreja, porque não é a igreja que salva, não é
a placa da igreja que salva alguém, né? Quem nos salva é o Senhor, é Jesus, né? Então ali ele diz assim, ó, tem uma passagem aqui em 1 Coríntios 1, versículo 10, que diz assim, ó, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes estejais inteiramente unidos, no mesmo disposição mental e no mesmo parecer, né? Lá em 1 Coríntios 1, versículo 10, está escrito ali, né? Que todos nós temos que ter a mesma disposição mental, que não haja entre nós divisão. Então, por que há tanta divisão? A gente sabe que essa divisão, porque diverge, né, a crença, né, os homens não concordam com tudo o que está na palavra de Deus, por isso que existe tanta divisão, porque eles não seguem o cabeça que é Cristo, porque se eles seguissem o cabeça que é Cristo, né, e tivesse noção de que a igreja não pertence a homens, a igreja pertence ao Senhor, então não haveria tanta divisão, né? Outra passagem que nos mostra também aqui foi aqui, ó. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foste porventura batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, versículos de 11 a 13. Então, Paulo está mostrando ali, né, que havia muita divisão, né? Porque uns diziam, não, eu pertenço a Paulo. Outros diziam, não, eu pertenço a Cefas. Cefas é Pedro, né? Eu pertenço a Cefas, eu pertenço outros diziam, não, eu pertenço a Cristo, né? Então, temos que pertencer a Cristo, porque a igreja é dele, né? A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Pedro, né? A igreja não é de Tiago, né? A igreja não é de homem algum, a igreja é do Senhor. E se nós estivermos enxertados na videira, né, que é o Senhor, que é Jesus, nós estaremos no caminho certo. Amém, meus queridos? Podemos ver aqui outra passagem também que nos mostra, né? Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. 1 Coríntios 12, versículo 25. Então não pode haver divisão, né, no corpo. O corpo de Cristo, ele é um só, é formado por Cristo, né? Nós somos a igreja. A igreja não é paredes, a igreja não é templos, não é placas, né? A igreja é formada por pessoas, é uma assembleia solene de pessoas, né? Assembleia dos santos, essa reunião dentro de um lugar que formam a igreja, formam ali várias pessoas que formam a igreja, né? Olha só o que Judas nos diz ali, ó. Por fim, Judas estimula os cristãos a manter-se firmes na fé, no Senhor. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Judas 1, capítulo 16 a 19. Então, isso que nós temos que conservar, a unidade na fé, né? Temos que conservar essa unidade, né? O que é essa unidade, né? É nós estarmos unidos ao corpo de Cristo. Todos nós formamos o corpo de Cristo, né? Outra passagem também que nos mostra, né? Romanos 16, versículo 17. Olha só o que nos diz ali. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, né? Então, Paulo nos manda afastar deles, aqueles que provocam contendas e divisões, né? Temos que notar bem aqueles que provocam divisões, né? Porque o corpo de Cristo não pode estar dividido. Amém, meus queridos? Romanos 16, versículo 17. Podemos ver ainda, né? Aqui, ó. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde o Jerusalém à circunvizinhança até o Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para que não edificar sobre fundamento alheio. Carta aos Romanos 15, versículo 19 a 20.
Então, quando Paulo saía para pregar e ele chegava numa determinada vila, determinado lugar onde Cristo já era anunciado, o que ele fazia? Ele não pregava naquele lugar, né? Ele dizia ali que para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele não pregava para não haver divisão, porque se Cristo já foi anunciado naquele lugar, por que ele iria pregar novamente naquele lugar? Porque ele ia mostrar o evangelho naquele lugar, se já estava conhecido o evangelho naquele lugar. Então, para não haver divisão, Paulo diz que não lançava fundamento alheio em cima de um outro fundamento, né? O fundamento é Cristo, né? Pois há um só Espírito e todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Todos fomos dados a beber de um Espírito, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Carta aos Efésios 4, versículos 3 a 6. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, na plenitude de Cristo. Carta aos Efésios 4, versículo 13. E temos ainda outra passagem aqui. Não mintais um com os outros, uma vez que vos despiste do velho homem, com seus efeitos, vos revestivos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaros, citas, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, versículos de 9 a 11. A todos nós foi dado a beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. Né? Então, a beber de um único Espírito, o Espírito Santo. Amém? Então, todos nós temos que estar nesse fluir desse Espírito, na direção desse Espírito. Né? Porque todos nós foi dado a beber desse único Espírito. Não existe dois Espíritos, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós e é sagrado. Então nós somos o santuário de Deus, nós é que somos a igreja, né? Não existe uma denominação X, uma denominação Y, né? Aquela é a certa, aquela é a errada. Não existe denominações certa e errada. Existe o caminho, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? E isso nos fala lá em 1 Coríntios 3, versículos 16 a 17. Né? Vós sabeis que vós sois o santuário de Deus. Então nós é que somos o santuário. Nós é que somos a igreja. Nós é que temos que estar, né, ligados à videira, que é o Senhor. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos, que essa palavra possa tocar no seu coração e que você saia dessa confusão de tantas denominações, né? Você tem que encontrar o caminho. Se você achar o caminho, encontrar o caminho, esse é o caminho, né? É o que Jesus diz lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos.